Gostaria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios. Capítulo 4, versículo 13. Efésios capítulo 4, versículo 13, vamos falar sobre o menos é mais. Isso vai ficar um pouco claro na segunda metade da palavra, na primeira não, mas depois você vai entender o que significa esse o menos é mais. Tem a ver com o que a gente precisa de menos na nossa vida, que nos ajudaria muito se nós tivéssemos menos de algumas coisas. Efésios capítulo 4, versículo 13 diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, a estatura do varão perfeito, tem algumas outras linguagens, mas tem a ver com essa ideia de alcançar uma referência final para a nossa vida, que é Cristo, Então, essa é a ideia do texto. Eu começo essa palavra dizendo que de todas as possibilidades de crença, acho que a última opção da minha vida seria o ateísmo. Se existe algo que ao olhar para a realidade não faz o menor sentido, é o ateísmo. Eu jamais seria um ateu que limita todas as coisas à matéria, e que tudo que existe na verdade é matéria, mais leis químicas, leis físicas totalmente aleatórias e irracionais. E tudo que a gente vê e existe, todas as experiências que envolvem o universo e a humanidade, nada são do que uma matéria indiferente, regida por leis químicas e físicas, mas que no fundo não significa nada. São processos cegos, acidentais, formando-se de partículas indiferentes que apenas se juntaram para depois se desajuntar. Por algum acidente isso aconteceu, e você e eu não somos nada mais do que uma coleção de átomos em movimento. Tudo que você valoriza e você acha importante são apenas átomos indiferentes em movimento, que se juntaram por acidente e se desfarão por acidente. Olha o que diz um ateu, talvez o ateu mais famoso do mundo hoje, Richard Dawkins. Olha o que ele diz: no final, não há projeto, nenhum propósito, nenhum mal, nenhum bem, nada mais do que a fria indiferença. Somos máquinas para propagação de DNA. Só. Nada mais. Somos uma faísca que surgiu por um momento, mas que no momento seguinte desaparece. E no fundo não faz a menor diferença que faísca você foi. Porque tudo vai acabar numa grande escuridão. Porque nada faz sentido, tudo vem do nada. Se tudo vem do nada, tudo é nada e tudo acaba em nada. No fim das contas, não há nenhuma diferença entre você, com todos os seus anseios, esperanças e tudo mais, e um enxame de mosquitos, porque todos são apenas matérias regidas por leis cegas, partículas que acidentalmente se juntaram, e que um dia vão se desajuntar, e vai acabar em nada. Então, no final das contas, não há nenhuma diferença. Samuel, mas e o amor, a saudade, a paz, a esperança, essas coisas que dignificam tanto a história humana? Então, é tudo fruto de um processo cego, acidental e indiferente, de forma que amor, paz, esperança é a mesma coisa que um espirro e um soluço, tão acidentais quanto, tão vazios de significado quanto. Mas e os genocídios da humanidade? É a mesma coisa que cortar a grama, porque se o ser humano é um acidente, a vida biológica da grama também é um acidente, e todas vão morrer no final e não vai sobrar nada. Então que diferença faz se você destrói 1 milhão de um tipo ou 1 milhão de outro, se no final tudo vai ser destruído? E o processo todo é absolutamente cego. Um outro ateu diz assim: todas as esperanças, medos,
afetos, crenças, são apenas colocações acidentais de átomos. O que talvez ele não perceba é que ele também é isso, e o próprio pensamento dele, que ele crê como a razão dele, não tem valor nenhum. Nada mais é do que uma colocação de átomos acidentais. E quem garante que o que ele está pensando faz qualquer sentido? Porque a matéria irracional, ela vai ser sempre irracional. Isso é só para dizer que eu teria muita dificuldade com o ateísmo. Quando eu olho para a realidade humana, quando eu olho para o ser humano e para as realidades que envolvem o ser humano, eu acho sim que amor é algo diferenciado, paz, esperança, fé, todas essas realidades, elas transcendem simplesmente os átomos indiferentes e dançantes da humanidade. Não, há mais do que isso, é muito mais do que isso, e aqui eu encontro na Bíblia Sagrada algo que dignifica o ser humano, ao dizer que ele é a imagem de Deus, que há um designer, há uma ideia, há um pensamento por trás da criação e por trás de tudo o que acontece. Se nós temos uma razão, é porque há um ser racional por trás disso. Se nós amamos a beleza, há um ser que criou todas as coisas, que ama a beleza, e assim por diante. Então a imagem de Deus no ser humano, penso eu, explica absolutamente mais coerentemente aquilo que o ser humano é, e tudo isso que eu falei tem realmente valor. A imagem de Deus significa muitas coisas, por exemplo, a moralidade, essa capacidade de perceber que a coragem é melhor que a covardia, e não é só uma ilusão, de fato e absolutamente certo, a coragem é melhor que a covardia, é absolutamente certo que a gratidão é melhor que a ingratidão. Isso não são apenas átomos acidentais se recombinando ou se organizando, não, há realmente algo valoroso por trás de tudo isso. O nosso pensamento, a nossa razão, as nossas perguntas existenciais, quem eu sou, de onde eu vim, por que estou aqui, para onde eu vou, não são acidentes dos átomos, mas é um mecanismo de Deus em nós, que tem realmente valor e não é apenas um acidente ou uma ilusão. O nosso senso de espiritualidade, esse desejo por algo que nos transcende, de um vazio do tamanho de Deus que só poderia ser preenchido por Ele mesmo, que isso não é uma ilusão, porque em todos os povos do mundo buscou-se esse ser acima de nós mesmos. Então essa espiritualidade não é uma ilusão, é algo real de Deus no ser humano. Esse senso comunitário que nós temos de apenas nos completarmos no outro, a ideia de que um homem só, na verdade não é homem nenhum, que o homem é verdadeiramente homem quando ele se completa no outro também. Esse senso comunitário, essa essência humana de estar com outros humanos, que enriquece e traz aos relacionamentos uma capacidade tão profunda e muitas vezes tão bela. A nossa capacidade estética de admirar o belo. Nós criamos coisas simplesmente porque são bonitas, sem que sirvam para nada. Diferente de muitos outros seres da natureza, criam com um objetivo, nós não. Nós paramos para admirar o pôr do sol. Meu cachorrinho Aslan nunca parou. Falou, nossa, vem um latidinho, venha cá ver o pôr do sol comigo. Veja como é belo. O que ele quer saber é, Tó, vem cá, vem, ó, quer um presente? O instinto dele vai com tudo. Mas Deus criou algo em nós, porque Ele é um Deus que aprecia a beleza, por isso que depois que Deus criou todas as coisas, diz, e viu Deus que era bom, que era bonito, que era prazeroso. Nós do nada temos prazer nas coisas belas, seja um quadro, seja uma música, o pôr do sol. Tem a criatividade também, tantas coisas que nós poderíamos falar que refletem a imagem de Deus no ser humano. E que o ser humano não é apenas um ajuntamento de átomos indiferentes que surgiu e desaparecerá e no fim nada faz sentido e nada tem importância. Agora, se nós somos pessoas que olham a realidade com honestidade, tudo isso de bom que nós falamos, a moralidade, o conhecimento, a espiritualidade, comunidade, estética, tantas coisas preciosas com as quais nós nos preocupamos e que transcendem a matéria,
parece que alguma coisa deu errado. A mesma Bíblia diz que nós, com todas essas realidades tão preciosas, tão belas, tão dignificantes, tão preciosas, como sendo a imagem de Deus, a Bíblia também vai dizer que nós somos seres caídos. E que tudo isso que é tão belo, tudo isso que nos dignifica tanto, tudo isso que faz com que não sejamos apenas um amontoado de átomos, mas algo muito maior e tão precioso. Essas coisas normalmente são mais usadas para o mal do que para o bem. O conhecimento, que é algo tão precioso, muitas vezes é usado mais para o mal do que para o bem. A moralidade, muitas vezes usada mais para o mal do que para o bem. A espiritualidade, comunidade, tudo aquilo que a gente falou aqui de criatividade, todas essas coisas maravilhosas, a Bíblia vai nos dizer que houve um rompimento com Deus, que vai fazer com que toda esta beleza, esta grande possibilidade como imagem de Deus, se tornará um caos, se tornará um garrancho, se tornará um espantalho. Não que acabou tudo isso, mas agora está contaminado, mas agora está misturado com muitas coisas que não tem nada a ver com o projeto inicial de Deus para nós. Esta basicamente é uma premissa básica do texto bíblico, de reconhecer a glória e a miséria do ser humano, a grandeza e a escória do ser humano. E nesse contexto, você tem até um autor que é C.S. Lewis, falando acerca de si mesmo e desse outro lado perverso, caído do ser humano. Quando ele teve um encontro com Deus, ele disse que pela primeira vez ele olhou sinceramente para si mesmo. E o que ele disse foi o seguinte: pela primeira vez examinei a mim mesmo com um propósito seriamente prático. E ele diz: ali encontrei o que mais me assustou, um bestiário de luxúrias, um hospício de ambições, um canteiro de medos, um harém de ódios mimados. Meu nome era Legião. De perceber nele mesmo toda esta contaminação. E não há, à luz da palavra e do Evangelho, como ter um encontro verdadeiro com Deus. Não há como ser salvo, no sentido bíblico, sem um reconhecimento profundo desse caos em nós mesmos. Porque o que nós somos treinados no mundo é para reconhecer o caos na vida das outras pessoas. Para isso todo mundo é bom. Eu também, você também. Eu não, Samuel, não me irrite. Também, tenho certeza. Passar 2 semanas com você, muito do que nós vamos fazer é muito mais falar da maldade de fora do que da maldade de dentro. E uma das primeiras coisas que o Evangelho vai fazer é nos fazer enxergar a única pessoa que nós não estamos enxergando nesse processo todo, que somos nós mesmos. E esse texto de Efésios 4:13, não diz simplesmente que o projeto de Deus é nos salvar do inferno. Salvação na Bíblia possui um conceito infinitamente mais profundo do que a ideia de uma coisa que vai acontecer lá na frente, como se fosse um ticket contra incêndio, né? Um seguro contra o fogo futuro e coisas do tipo. A ideia bíblica de Cristo e do Evangelho é que há uma salvação de Deus agora para nós, acontecendo agora como um processo diário e real, não postergado para o futuro. E que salvação é essa? É a salvação de voltarmos a ser aquilo que era o propósito original de Deus. De tirar tudo aquilo que corrompe este projeto de Deus, da imagem e semelhança de Deus. E que em Cristo ganha um modelo, e que em Cristo ganha uma referência. Então a imagem de Deus, o projeto inicial de Deus, não é mais agora simplesmente uma ideia abstrata, uma ideia utópica, é uma pessoa concreta, a qual nós podemos nos conformar diariamente. E salvação à luz da Bíblia é se
comprometer com este processo de Deus, e o texto de Efésios 4:13 diz, de alcançarmos essa estatura do varão perfeito, esta maturidade, este enchimento de Cristo em nós, e com isso recuperarmos esse projeto original do Pai para nós. Agora, claramente, a Bíblia vai nos dizer que os maiores desafios para que nós alcancemos esses projetos, esse projeto de Deus, na sua vida e na minha vida, são coisas que nós carregamos a mais do que deveríamos. É mais ou menos um carro dirigindo, totalmente abarrotado de coisas, fazendo uma viagem, uma analogia da vida, e uma viagem que poderia acontecer de um jeito, não vai acontecer porque este carro está absolutamente pesado, sobrecarregado, e o que mais nos impede de fazer assim, uma viagem ideal, são coisas que nós deveríamos deixar pelo caminho. São cargas, pesos e realidades que nós trazemos conosco que deveriam ter ficado para trás. Então esse projeto de ser aquilo que Deus quer que você seja, aquilo que Deus quer que eu seja, o maior obstáculo que Ele encontra são coisas que carregamos na nossa vida que tornam difícil, tornam moroso, tornam pesado esta conquista de sermos esse ser salvo. Com essa salvação, como eu expliquei, eu creio que 4 coisas são as coisas que mais nos atrapalham nesse processo, de você alcançar e eu alcançar esse caminho que nos leva para mais próximos de Cristo, daquilo que Ele é, para essa salvação que acontece nas nossas vidas, e não apenas nos fala de futuro, de inferno e céu, mas fala de hoje, fala de agora, um tipo de salvação de nós mesmos, de tudo aquilo que está sobrecarregando a nossa vida e pesando, e entulhando o nosso ser, com lixo e com peso. Eu creio que a primeira coisa que nos ajudaria nesse processo, de ter menos disso, para ser mais como Cristo, para ser mais como o projeto de Deus, e essas coisas deveriam ser menos na nossa vida, são cargas que não precisamos carregar. Mateus 11:28, Jesus vai dizer, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. O Jesus está falando aqui, o contexto é de uma carga religiosa, de um aparato extremo religioso, de rituais, de formalismos, versus um relacionamento pessoal com Jesus. Mas o que também traz à tona aqui, são cargas que nós carregamos na nossa vida, e que estão nos fazendo muito mal. Tolstói, que foi um escritor russo, ele tem um conto que chama A Pedra. Neste conto, Tolstói, que era um cristão, assim como Dostoiévski também, um escritor russo cristão, ele fala sobre um pobre que em determinado momento foi pedir uma ajuda a um rico. E este pobre, ao pedir ajuda para o rico, no primeiro momento foi ignorado, até o momento em que esse rico tomou uma pedra e lançou em direção ao pobre. Esse pobre pegou essa pedra e guardou no bolso da camisa, na altura do coração, e disse assim, um dia, essa pedra vai estar sempre comigo, mas vai chegar um dia que eu vou jogar essa pedra nele. E por todos os seus dias e os seus anos, ele carregou esta pedra neste bolso da frente, um peso na altura do seu coração que incomodava, gerava ali feridas, arranhões constantes, e mantinha na memória dele a esperança de que um dia ele seria capaz de gerar esse revide, e encontrar aquela pessoa que lançou aquela pedra, para agora levar uma pedrada. Esse dia chegou. Aquele rico fez um negócio errado, equivocado, perdeu tudo o que tinha, e foi jogado na prisão. Chegou o grande dia, aquele homem com aquela pedra no peito, tirou,
vendo aquela pessoa aprisionada, levantou a sua mão com aquela pedra que foi a sua maior companheira durante tantos anos. E aí o texto diz assim: ele soltou a pedra e disse: foi em vão que levei essa pedra comigo por tanto tempo. Quando ele era forte, eu tinha medo dele, mas agora tenho pena. Essa ilustração nos fala de algumas pedras que nós carregamos no nosso peito, que estão nos atrapalhando, que estão nos ferindo, mas que norteiam a nossa vida, passam a ser uma referência daquilo que nós esperamos um dia revidar e fazer, e aquilo vira uma bússola do nosso ser. Tudo isso começa, a gente quando leva uma pedrada, bem pedrada assim, aquela pedrazada mesmo, a primeira ira que a gente tem é com a gente mesmo. A gente se sente culpado, irado por ter sido tão bobo, por ter sido tão desapercebido das coisas, e começa um ressentimento que a gente constrói contra a gente, como eu fui idiota, como eu fui bobo, como eu fui inocente, e esse ressentimento vai nascendo, e com ele vem acompanhado a ideia de que eu preciso revidar, eu preciso dar uma lição agora. Isso consome a pessoa de um jeito, fazer o outro sofrer na mesma medida, esse projeto vai te consumindo. E qual que é o problema? Guarde isso com o fundo do seu coração. Essa atitude vai fazer com que você mesmo comece a se sabotar. Você mesmo, por agora viver à luz desta pedra, por agora viver à luz deste acontecimento, e por viver um projeto de agora um momento vai dar uma volta e algo vai acontecer, e eu vou dar a volta por cima, eu vou dar o troco, esse tipo de coisa, isso vai te destruir tanto, que mais coisas ruins vão começar a acontecer, mas já não é mais porque alguém está fazendo alguma coisa contra você, é porque eu mesmo estou me boicotando, eu mesmo estou me sabotando agora, porque escolhi para mim guardar uma pedra que deveria ter deixado para trás, e esta pedra agora está pesando, essa pedra está machucando, e aí a ferida que essa pedra vai causando, olha o que aquela pessoa me fez carregar esta pedra, me fez me machucar, me fez e tal, e agora a minha coluna está doendo por causa desta pedra, e a gente não percebe que de determinado ponto, não foi mais aquela pessoa que fez aquilo, em determinado ponto, somos nós mesmos que começamos a nos sabotar, que começamos a nos boicotar, porque vivemos à luz de algo que não deveríamos viver, e tudo só vai crescendo, só vai ganhando uma dimensão maior, e pode ser que um dia você destrua essa pessoa, mas saiba, que não há como destruir os outros sem ficar em ruínas, não há como ter um projeto de destruir outra pessoa, sem ficar em ruínas, e a nossa vida passa a ser limitada a torcer pelo fracasso, ou celebrar as perdas daquela pessoa que nos feriu. Amados, eu percebo tanto disso na vida de tantas pessoas, muitas vezes na minha vida, como nós precisamos pegar estas pedras que nós guardamos no bolso do nosso coração. Ninguém está negando a pedrada, ninguém está dizendo que é fácil, mas essa pedrada está atrapalhando a minha vida e a sua vida, de sermos aquilo que Deus quer e tem de projeto para nós, e não é mais a pedrada, não é bem a pedrada que está nos atrapalhando, é esta pedra que nós guardamos. Essa pedra vai comigo, ela gera um prazer, gera um propósito, mas que vai te destruir. Então a primeira coisa, dentre as 4, que mais vão impedir as nossas vidas de alcançarmos esse ideal de Deus para nós, são cargas que nós não precisamos carregar. Em segundo lugar, o que mais vai dificultar o nosso projeto de sermos aquilo que Deus pensou para nós, é uma identidade que não precisamos provar. A maioria de nós vive a busca do aplauso das pessoas, ou da aceitação das pessoas. O ser humano, ele é viciado nisso. Nós somos capazes de fazer algo muito bem feito, mas de ficarmos arrasados se a crítica não for boa.
nós desmontamos. O senso de que, não, fiz minha parte, fiz bem feito, diante de Deus está feito. Não, isso não é suficiente. Eu preciso que o Álvaro, que tal, chega, puxa, muito bem feito, olha que bom. Aí nós vivemos muito da nossa vida construindo uma identidade para que as pessoas nos aceitem, nos valorizem e nos louvem. E abandonamos o projeto de Deus de nos construir em algo verdadeiro, muitas vezes por algo falso, mas que vai ser aplaudido, algo que vai ser aceito. Um dos textos lindos da Bíblia, que você pode grifar aí umas 7 vezes na sua Bíblia, até aparecer a tinta do outro lado, é Jeremias 29:11. É um texto que a Rosela gosta muito também, porque eu sei o pensamento que eu tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu acho tão bonito esse texto, porque Deus chama a responsabilidade para si, para dizer quem realmente nós somos. Às vezes a gente vai construindo os nossos falsos eus, as nossas ilusões, e aí chega um momento em que Deus diz, olha, eu sei que pensamento eu tenho a vosso respeito, não às vezes o pensamento que você tem acerca de si mesmo, ou os outros têm acerca de você, mas eu sei o pensamento que eu tenho acerca de você. Se nós queremos viver este projeto de Deus para nós, de crescimento, a estatura de Cristo, nós precisamos menos desse falso eu que busca tanto o aplauso e os confetes dos outros, e busca mais ouvir de Deus quem eu sou. Eu quero ouvir de Deus o que Ele diz ao meu respeito, eu quero ouvir as verdades de Deus para mim, e isso vai ser suficiente mesmo quando a maioria não concorde. É interessante como na tentação de Jesus, o grande desafio, e também lá da tentação do Gênesis, de Adão e Eva, a questão é se a pessoa vai acreditar em Deus ou não, em quem Deus diz que ela é. No capítulo 3 de Mateus, Deus diz, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Capítulo 4, vem o diabo falar com Jesus, se tu és mesmo filho de Deus, faz isso, se tu és, faz aquilo. Ou seja, prove a sua identidade. Não basta o que Deus disse quem você é. Prove, você precisa provar que essa é a sua identidade. Você precisa provar o seu valor. Você precisa provar a sua posição. Mas Jesus não precisou. Para ele, aquilo que Deus disse era suficiente. Eu percebo que muitas vezes nós mendigamos observações elogiosas. Nós mendigamos uma valorização vinda de outras pessoas, e ninguém está aqui com hipocrisia para dizer que não é gostoso, e que não é legal, mas elas não podem ser o norte da nossa vida. Tenho visto pessoas que, para serem aceitas, têm se vendido, tem rompido com estruturas da sua consciência para ser aquilo que as outras pessoas querem, para que de alguma forma eu sou aceito, estou aceito. E quando você perceber que você conseguiu isso, você vai perceber que não conseguiu nada. Tem um texto de Fernando Pessoa, olha o que ele disse sobre isso. Conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti, e perdi-me. Olha o que ele está dizendo, as pessoas me conheceram por aquilo que eu não era, e eu não desmenti, que é gostoso quando as pessoas gostam da gente, mesmo que seja uma mentira. Mas ele disse, mas então eu me perdi. Mas quando quis tirar a máscara, estava pegada ao meu rosto. Quando atirei e me vi no espelho, já tinha envelhecido. Conheceram-me logo por quem não era, e eu não desmenti, e perdi-me. Como nós nos perdemos nesse processo de não ouvir de Deus quem nós somos. Aí rapazes dependendo que uma moça diga quem ele é, moças que dependem que um rapaz venha dizer quem ela é, e assim a gente vai se vendendo ao gosto alheio. A minha oração é que
a voz de Deus dizendo quem você é, como filho de Deus, como amado de Deus, seja suficiente, porque nós temos um valor, tudo tem um valor, e a este valor há um preço, que deveria ser o preço do valor, coerente com o valor, certo? E a Bíblia diz que nós temos um valor, e que para este valor, para o pagamento deste valor, foi pago um preço condizente com este valor, o sangue precioso de Jesus. Mas o que está acontecendo, amados, é que nós estamos reduzindo o nosso preço, e estamos nos vendendo por coisas muito baratas, quando já fomos comprados pelo preço perfeito e coerente. Nós temos aceitado menos pela nossa vida, nós temos nos vendido por menos, o nosso preço está muito barato. Em terceiro lugar, então em primeiro, cargas que não precisamos carregar, menos cargas. Identidade que não precisamos provar. Em terceiro, culpas que não precisam nos aprisionar. Aqui eu não quero que você me entenda errado. Culpa é algo importante. E a ausência de culpa, por exemplo, você vai encontrar muitos criminosos que são totalmente isentos de culpa. Podem realizar a maior atrocidade que for e depois vão jantar como se nada tivesse acontecido. Isso é uma patologia. Então, essa ideia de que nós nunca temos que nos sentir culpados é uma mentira. Quando há um erro, quando há uma falha, deve haver sim um pesar no nosso coração, mas a culpa que eu digo é a culpa paralisante de alguém que já foi perdoado por Deus, alguém que já se transformou no sentido de viver agora diferentemente daquilo que aconteceu, ou seja, arrependimento, conversão, mudança de sentido, mas que a todo momento qualquer coisa de ruim que acontece, puxa, isso só está acontecendo, deve ser por aquilo lá. Deve ser por aquilo lá. Deve ser por aquilo lá. Eu conheço pessoas que há 20 anos atrás fizeram algo errado, algo de muito mal, e hoje, 20 anos depois, qualquer coisa que acontece, puxa, não está surgindo trabalho, não está abrindo nenhuma porta de emprego. Puxa, deve ser porque aquele negócio de 20 anos atrás eu fiz aquilo lá. E a pessoa vai se prendendo e se paralisando à luz daquilo lá atrás. É muito interessante como Paulo, ele nunca se esqueceu do que ele fez. Sabe o que Paulo fez? Paulo matou cristãos, ou perseguiu cristãos e coisas do tipo. Ele nunca se esqueceu disso. Até o final da vida dele, ele poderia testemunhar: eu era perseguidor. Mas Paulo nunca se deixou paralisar por causa disso. Já que eu persegui cristãos, quem sou eu agora para ser um cristão? Quem sou eu agora para levar o evangelho para alguém? Quem sou eu agora para fazer qualquer coisa? Se Paulo tivesse sido aprisionado nesse sentido, talvez o evangelho nem teria chegado onde chegou. Muito provavelmente, porque Paulo é responsável por muita coisa em relação à propagação do evangelho. Uma coisa é você se lembrar, é perceber o erro, é não querer vivê-lo novamente. Outra coisa é deixar que isso seja o norteador de todas as áreas da sua vida. E aí qualquer coisa que acontece, foi por aquilo. Mas foi por aquilo. E deu errado isso, foi por aquilo. E isso nos aprisiona, isso nos prende, isso nos atrasa e nos rouba desse processo de Deus para nós. Queria dizer, em nome de Jesus, tome posse do perdão de Deus. Se você se arrependeu, se você pediu perdão a Deus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. Tome posse desta palavra, a palavra que está lá em Isaías 1,18. Ainda que os vossos pecados sejam como carmesim, se tornarão brancos como a lã. Ainda que sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, 1 João 2,1, mas se alguém pecar,
tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Tome posse do perdão de Deus. O sacrifício de Jesus foi por isso, foi a razão disso, para que nós pudéssemos ser perdoados e não vivermos mais à luz de algo que marcou o nosso passado e que agora não tem mais o poder de determinar o nosso futuro. O nosso futuro tem que ser determinado pelo sangue de Jesus, determinado pelo perdão de Deus, pela graça de Deus. Não deixe isso te paralisar, não deixe que isso te deixe totalmente parado, inerte, agora já não é mais comigo, agora é com todo mundo, agora é com os outros, eu já não presto, eu já não... Essas ideias são roubos de Deus para o processo daquilo que Deus tem para você. Tem uma história, né, acho que eu já contei aqui, de um rapaz que estava carregando, puxando um carrinho, desses que tem um espaço atrás, e ele viu na rua uma senhora carregando uma carga muito pesada. Aquela senhora ali sofrendo para conseguir aquela carga pesada e andando. Ele disse: senhora, suba no meu carrinho, estou indo na mesma direção que você, eu posso levá-la, então por favor suba. Ela: puxa, obrigado, não estava aguentando mais e tal, e subiu no carrinho com a sua carga, e ele começou a levar, né? Aí quando ele olha para trás, ela está sentada no carrinho, com a carga nas costas. Ele falou: senhora, pode colocar a carga em qualquer lugar que a senhora quiser, viu? Ah, não, imagina, isso aí já seria muito abuso. Não, mas a ideia é, eu já estou carregando essa carga, eu já estou levando essa carga. O evangelho é isso, irmãos, tem cargas que a gente quer carregar de culpa, que já foram perdoadas, já foram levadas, e a gente, por algum motivo, Deus não tem nenhum interesse que você fique carregando aquilo que Ele já levou sobre si. Em quarto lugar, e último, precisamos de menos práticas que nos desumanizam. A Bíblia tem um nome para isso. Tudo aquilo que faz com que você seja menos humano. Ou seja, o que significa ser menos humano? Ser menos do projeto de Deus para você. O nome disso é pecado. Ah, pecado, que palavra, eu não gosto dessa palavra. Então, problema seu, essa palavra é usada na Bíblia para dizer justamente a incoerência da nossa natureza com as nossas práticas. Quando Deus te faz para ser uma coisa e a gente é outra, isso é pecado. Lima. Ele falou: puxa, olha que líquido gostoso que... Não falou, claro, né? Pensou. Olha que líquido gostoso que sai dessa ferramenta. E foi lambendo, e o sangue foi saindo, e a língua dele foi se despedaçando, até que acabou. Pesado, né? Foi o Tolstói, não foi eu que inventei isso não, né? E ele já morreu, não dá nem para reclamar com ele. Mas o que essa ideia traz? E tem tudo a ver com o que o pecado faz com a gente. Nós criamos uma ilusão que aquilo que está nos destruindo é bom, está nos fazendo bem. Estava lá o furão lambendo: nossa, que líquido gostosinho que sai desse negócio, vou levar um para viagem, né, coisas do tipo, quando era exatamente aquilo que estava acabando com toda a capacidade dele de comer qualquer coisa no futuro. E o pecado faz isso. Ele nos inutiliza para as boas coisas. Ele entorpece o nosso coração. Ele entorpece a nossa alma. Deus não coloca rótulo de veneno naquilo que faria bem. Ele coloca rótulo de veneno naquilo que nos faz mal, naquilo que nos destrói. Não é uma camisa de força. Ah, eu não gosto de algumas limitações que são camisas de força. É a mesma coisa de um eletrodoméstico que foi criado para uma coisa, com um objetivo, com a sua natureza voltada para algo. Um peixe, vamos usar o peixe que está nadando no oceano. Não é uma camisa de força dizer para o peixe: não saia da água, fique na água. Não, pelo contrário, é a liberdade absoluta do peixe: fique na água. Nada poderia ser melhor para o peixe do que ficar na água. Por quê? Porque ficar na água é absolutamente coerente com a natureza desse peixe. Quando Deus diz: não vai por aqui, vá por aqui,
não vá por aqui, vá por aqui, é porque Ele sabe exatamente aquilo, as palavras, os pensamentos e as atitudes que se adequam perfeitamente à nossa natureza, e quais são as práticas, os pensamentos e as atitudes que destroem a nossa alma, que entorpecem o nosso coração, e nos tornam incapazes de realmente usufruir das coisas boas de Deus. Luiz Felipe Pondé, ele diz que nós vivemos uma geração, só dando um exemplo prático e também pesado, em que homens e mulheres preferem a masturbação do que o sexo de verdade. Por quê? Porque o vício destruiu a capacidade de viver coisas verdadeiras. E é por isso que às vezes Deus se torna algo tão ruim. Ah, Samuel, eu penso em Deus, em Jesus, não sei, eu sinto que tem uma pressão, uma coisa estranha. Olha o que o Dietrich Bonhoeffer disse: não é ingratidão da pior espécie e endurecimento de nosso coração, quando aquele que veio para nos salvar se torna um fardo. Quantas vezes Cristo se torna um fardo para o nosso coração? Aquele que veio para nos salvar. Samuel, às vezes isso acontece comigo. Provavelmente você é um furão lambendo uma lima, e essa lima está destruindo a sua consciência, está destruindo o seu coração, e aquilo que realmente tem valor perdeu o valor, e aquilo que não tem ganhou o valor. Dietrich Bonhoeffer diz que há duas histórias na Bíblia, e com isso eu caminho para encerrar. Se nós pudéssemos resumir a Bíblia em duas histórias, ele diz, seria, primeira história, a tentação dos primeiros pais. Segunda história, a tentação de Jesus. Se nós tivéssemos que resumir a Bíblia em duas histórias, seriam essas: a tentação dos primeiros pais e a tentação de Jesus. Na tentação dos primeiros pais, nós abandonamos a Deus, colocamos em dúvida a sua palavra, acreditamos na mentira da serpente e caímos. E isso vai refletir a história de milhares e de milhares e milhares e milhares de seres humanos, abandonando a Deus, colocando em dúvida a sua palavra, acreditando na mentira e caindo. Mas Bonhoeffer vai dizer, e me perdoem a professora de alemão que está aqui, que não é Bonhoeffer que se fala. É uma pronúncia mais difícil que eu ainda não consegui sofisticar o meu alemão, em quase nada, nem para falar oi, na verdade. Mas a segunda história que redefine uma nova humanidade possível é a tentação de Jesus, porque na tentação de Jesus, a escolha por Deus, onde Cristo se apega à palavra de Deus, onde a mentira de Satanás é rejeitada e se permanece em pé. E ele vai dizer, há duas formas de viver, e isso a Bíblia vai dizer muito claro: em Adão ou em Cristo. E a pergunta é, você vai viver em Adão ou em Cristo? E creia, em Cristo é possível vencer. Em Cristo é possível não ser um furão que lambe a lima e gosta do gosto simplesmente. Enquanto isso vai se destruindo, assim, força de Deus, poder de Deus. Porque Samuel, mas eu sou um filho de Adão, e eu carrego este corpo e esta carne caída em Adão. Mas a resposta da Bíblia é, mas você também carrega a carne de Cristo. O mesmo Cristo se fez homem e carregou a mesma carne que venceu Satanás. Então nós carregamos a carne que Adão carregou, mas também carregamos a carne que Cristo carregou, e Ele se fez vencedor. Há muitas cargas que você carrega e eu carrego, que nós não precisamos carregar. Há uma identidade que nós tentamos criar, quando nós não precisamos, porque já temos uma que vem do nosso Pai. Há culpas que têm nos aprisionado, que nós não precisamos. E há pecados que têm nos desumanizado, nos entorpecido, que precisam ser abandonados, para que nós nos aproximemos daquilo que nós lemos lá no começo, capítulo 4, versículo 13 de Efésios.
à estatura do varão perfeito, à plenitude do conhecimento de Cristo, ao projeto original de Deus. Por isso que o menos carga, o menos correr por uma identidade falsa, o menos carregar culpa, o menos pecado, será mais Cristo, será mais saúde em todos os sentidos da sua vida, porque você vai se aproximar de um projeto de Deus. Eu concluo, para terminar, com uma história de C.S. Lewis. Um dos seus livros, ele conta a história de um menino chamado Eustáquio. É um livro cristão com alegorias. C.S. Lewis foi o maior defensor da fé do século XX, com certeza. Esse menino, ele era um chato, que queria o mal dos amiguinhos, dos primos e tudo mais. E nessa alegoria ele se transforma num dragão. Nossa, mas não é história verdadeira? Não, claro que não. Ele se torna um dragão. E ele meio que começa a mudar a sua forma de pensar. E um dia ele se encontra com Aslan, que não é o meu cachorro que parece uma raposa, é um leão. No livro é um leão que representa Jesus. E ele tem um encontro com este leão, no momento em que ele está tentando, arrancar a sua crosta de dragão. Não quero mais ser dragão. Ele começa a arrancar a sua pele, e aí ele tira a sua pele, e quando ele olha para si mesmo, ele ainda é um dragão. E ele tenta mais uma vez tirar aquela camada de pele de dragão, e joga de lado, e quando ele olha para si mesmo de novo, ele ainda é um dragão. E aí o leão diz assim para ele: você vai precisar me deixar ir mais fundo. E ele deixa, e o leão no livro dá um golpe com a sua pata poderosa. E o Eustáquio diz assim: naquele momento eu senti uma dor, a maior dor da minha vida. Parecia que eu iria morrer, parecia que o mundo ia acabar. Mas de repente eu comecei a sentir um alívio. Olhei para mim mesmo e percebi que de novo eu era um menino. Isso diz respeito talvez a cargas que você tem carregado, ou a luta por identidade falsa e não em Deus, ou a uma culpa, ou a um pecado, que algumas vezes você já tentou lidar com eles, Puxa, e aí você tirou uma parte superficial dele, quando olhou para si mesmo, aquilo tudo estava lá ainda. A minha oração é que nós possamos deixar Cristo ir mais fundo, e realmente arrancar, tirar tudo isso que nos aprisiona de sermos aquilo que Deus quer que sejamos. Eu queria convidar você a ficar de pé, para nós orarmos. Eu quero finalizar lendo Isaías 61, que fala sobre Cristo. Você não precisa abrir, apenas ouça. É um texto que Jesus fala sobre Ele mesmo, e daquilo que Ele tem o poder de fazer nas nossas vidas, aquilo que Ele tem o poder de transformar, aquilo que Ele tem o poder de realizar. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, e Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado, e para proclamar que os cativos serão soltos, e os prisioneiros serão libertos. E Ele me enviou a dizer aos que choram, que é chegado o tempo do favor do Senhor. A todos os que choram, Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para sua glória. Você não é um acidente, você é alguém que Deus criou para a glória dEle. E talvez hoje nós precisamos que Deus consuma esta palavra nas nossas vidas, que Ele venha e realize isso, que Ele abra as cadeias, que Ele abra as prisões, que Ele nos solte, que tudo isso que vem nos atrasando, nos entulhando, nos aprisionando, seja rompido em nome de Jesus. Amém? Você pode fechar o seus olhos, por favor, nós vamos louvar. Mas antes disso, vamos orar.
porque é apenas um que pode nos ajudar nisso, nosso Jesus. É o Senhor poderoso que tem poder para te fazer e me fazer abrirmos mãos das nossas cargas. É o Senhor que pode nos fazer abandonar projetos falidos de construir um falso eu. É o Senhor que pode nos libertar de toda a culpa que nos aprisiona. É o Senhor que pode nos libertar de todo pecado que nos desumaniza. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Ó Deus, nós precisamos ser salvos. Mas numa ideia de salvação, Senhor, que vai muito além de algo que vai acontecer em futuro, quando nós morremos. Mas uma salvação que precisamos e seja manifestada hoje em nós. Essa salvação que se opera agora, no presente, no real e no hoje. E que nos recupera ao Teu projeto original. A sermos tudo aquilo que o Senhor pensou antes de nos afastarmos de Ti. Antes de sermos um garrancho dos Teus propósitos, sermos apenas um resto daquilo que é tão precioso e o Senhor criou com tantos valores e com tanta dignidade, numa realidade tão profunda e bela. Salva-nos, Senhor. Salva-nos das nossas cargas indevidas. Ó Pai, em nome de Jesus, que os ombros que estejam sobrecarregados nesta manhã, porque carregam um ressentimento, uma vingança, um ódio, um rancor, Senhor, que se serve apenas como uma pedra pesada no peito, que gera machucado, mas é inútil para o que o Senhor tem para o presente, para o futuro de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, convence-nos, ó Espírito Santo, a abrir mão da ilusão que essa pedra pode ser útil no futuro. Ajuda-nos a largá-la. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir de Ti quem nós somos. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos mendigos dos elogios e da afirmação das pessoas, mas que nós saibamos em Ti quem nós somos plenamente, que o nosso valor teve um preço e que esse preço foi totalmente coerente com o nosso valor e acima do nosso valor, e que não venhamos a nos vender por migalhas, por bobagens. Em nome de Jesus, ó Deus, que não seja uma pessoa, um rapaz, uma moça dizendo alguma coisa, aquilo que sustente o nosso coração e a nossa segurança de quem nós somos. Em nome de Jesus, ó Deus, pedimos também por aqueles que carregam culpa, por aqueles que estão aprisionados por um erro do passado, de forma que todo relacionamento contigo e com tudo é regido por esta culpa. E hoje os teus filhos e filhas querem viver com outras referências. Nós queremos declarar mais uma vez que somos perdoados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que nós podemos, vestidos deste sangue carmesim, seguir em frente, sabendo que o Senhor nos ama, que o Senhor nos aceita, que o Senhor nos transforma para um novo amanhã. Em nome de Jesus, ó Deus, que toda palavra de acusação para aqueles que já foram perdoados, queremos declarar que caia por terra, e que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em último lugar, ó Deus, pedimos libertação daquilo que nos aprisiona, dos nossos pecados, Senhor, daquilo que nos destrói em palavras, pensamentos e atitudes, que entorpecem a nossa alma, que nos tornam cegos, que tiram e roubam de nós a insensibilidade com a qual o Senhor nos criou. Ó Deus, dai-nos visão, faz-nos ver e enxergar, Senhor, aquilo que tem nos destruído, aquilo que tem nos entorpecido, aquilo que faz mal para nós, aquilo que nos separa de Ti, aquilo que nos separa de Cristo, da nossa fonte de vida, Senhor, e que não importa quão prazeroso possa ser por um momento, será aniquilador a longo prazo, Senhor. Então, em nome de Jesus,
Ó Deus, que nós não sejamos mais como peixinhos que são pescados e depois são colocados de volta no oceano, e que voltam depois no próximo anzol com qualquer minhoca, vão lá e correm, são fisgados de novo. Muitas vezes nós somos como este peixinho, Senhor, que já está estourado em sua boca, cheio de furos, mas continua na ilusão de que aquele anzol pode trazer alguma coisa de bom. Ajuda-nos, Senhor, liberta-nos, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, e que cada um seja livre destes pesos, dessas cargas, de tudo isso que atrasa o teu projeto para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos cantar esta música que diz: Ele vem para nos salvar. Eu queria que você cantasse com essa ideia, daquilo que você precisa ser salvo, dessa carga, desse peso, dessa tentativa de gerar uma afirmação, dessa culpa, desse pecado. Deixa essa música vestir a sua vida, em nome de Jesus. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor. Vem para te salvar. Eu não sei o que você precisa, mas Ele vem para te salvar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu peço que você se sente, por favor, por